O Governo prepara-se para alargar a carga horária letiva dos professores que estão nos quadros da função pública. O objetivo passa para reduzir o número de professores contratados. O Ministro da Educação já reagiu a esta notícia do Económico. Nuno Crato diz que é prematuro falar no assunto, mas admite que está tudo em aberto. Pelas contas dos sindicatos, a medida pode representar mais de 15 mil despedimentos. A carga horária da função pública em Portugal é das mais reduzidas da União Europeia. Segundo o Eurofund, em 2011, o horário de trabalho no Estado era de 35 horas semanais e apenas Espanha e França registavam igual duração no tempo de trabalho. Uma situação que o Governo quer alterar, começando pelos professores. O Ministério liderado por Nuno Crato prepara-se para alargar a carga horária letiva dos professores que estão nos quadros da função pública, no âmbito do aumento do horário semanal de trabalho dos funcionários públicos. A medida vai passar por aumentar o número de horas de aulas deste grupo de professores, cerca de 120 mil, reduzindo o número de docentes contratados. Ao mesmo tempo, o número de docentes com horário zero pode disparar. Segundo a FENPROF, este ano já foram contratados cerca de 18 mil professores, havendo uma redução de cerca de 10.700 contratados em relação ao ano passado. Mas as alterações não se vão ficar por aqui. O Governo está a estudar possíveis alterações à revisão da Lei da Mobilidade Especial, estendendo as regras a todas as áreas da administração pública. O Metro do Porto acaba de comunicar aos trabalhadores que vai reduzir 50% do efetivo da empresa. Em causa estão 53 funcionários, sobretudo quadros técnicos e administrativos, que irão sair devido ao objetivo de redução de custos na sequência da fusão com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. A administração quer atingir o equilíbrio operacional das contas da empresa. Esta meia centena de trabalhadores soma-se ainda ao corte de mais de 96 agentes de estação. Contas feitas, um total de cerca de 150 trabalhadores é afetado pelos cortes de pessoal no universo da empresa de transporte público de passageiros em sistema de metro ligeiro. Em estúdio, no Enfoque de hoje, temos António Rodrigues, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, e Garcia Pereira. Começamos primeiro por abordar estas duas notícias que estão, de certa forma, a marcar o dia. Representam António Rodrigues, obrigado pela presença. É sempre um prazer tê-lo aqui. Representam os cortes inevitáveis que, de acordo com o Governo, é necessário fazer na função pública. Estes cortes, a confirmarem-se, não são fora de uma estratégia global relativamente à racionalização das empresas e não que visem atingir os trabalhadores em si. E no que diz respeito aos professores, a ser verdade que não está confirmado sequer essa notícia e há sempre muita especulação relativamente a estas matérias, quer relativamente à carga horária, quer relativamente às consequências desse eventual aumento de carga horária. Coisa que, aliás... O Ministro admitiu que era uma possibilidade que estava em aberto. Não é? Está tudo em aberto, mas isso tudo é discutível, tudo é refletido, mas também é dito que o Governo apresentaria aos sindicatos essa situação e negociaria com os sindicatos as consequências desta situação. E se os professores são também funcionários do Estado, são funcionários públicos, e se esses trabalham mais horas, era uma questão de justiça relativa também, relativamente a essa situação. E recordo, é desagradável assumir isto, não é uma situação agradável dizer que quem tem 35 horas vai passar a trabalhar 40. Reconhece, inclusivamente, o esforço que os professores têm no exercício das suas funções, mas também é uma questão de igualdade relativamente a todos os outros trabalhadores da função pública, que também eles têm situações difíceis de encarar no dia-a-dia, como qualquer outro trabalhador também, sem ser da função pública. E, portanto, julgo que é por isso que se pode começar por partir do princípio que é uma situação que está em aberto. Todo o resto tem a ver, e aliás na própria peça que o Diário Económico publica hoje faz essa análise e bem, é a situação dos custos excessivos que toda a função pública representa em termos do Estado, que não seja, no entanto, essa a razão única para esta situação. Trata-se de racionalizar serviços, trata-se de distribuir o esforço também por todos os outros, obviamente com uma consequência que não é a mais satisfatória. Naturalmente, se houver diminuição do número de trabalhadores, é sempre uma situação desagradável. No que diz respeito à questão do Metro do Porto, julgo que isto tem a ver com toda a situação da organização, quer das empresas de transportes, quer tudo aquilo que é público. Durante muito tempo não foi racional a forma de contratação das pessoas, nem a forma de gestão dos trabalhadores que estavam dentro das empresas. E, naturalmente, se chega a um ponto, particularmente quando
os próprios serviços têm dimensão e funções diferentes, que naturalmente que aquilo que eram as cargas de pessoas dentro das empresas se torna diferente, tal como qualquer outra empresa que se consolida em função das suas necessidades. Também aqui há necessariamente uma necessidade diferente, principalmente quando há fusões de empresas, naturalmente que há serviços que em economia de escala se tornam concentrados e, portanto, há necessidade de despender alguns trabalhadores que funcionam. A questão não é essa, inclusivamente, a questão principal não é se há pessoas que têm que deixar funções numa empresa e passar para outra. A questão é muito mais complexa do que essa, que é que alternativas é que podemos oferecer às pessoas, e isso leva-nos a outra discussão, que é a questão do desemprego e o aumento do desemprego. E aí, obviamente, que podemos e devemos tratar dessa matéria. E nós, neste momento, hoje, dados revelados pela OCDE colocam o desemprego em 16,3%, não o terceiro mais elevado. Sem dúvida nenhuma. E essa é uma das preocupações principais que nós todos temos que ter. É fácil e visível, e todos nós comungamos deste princípio, o desemprego é uma chaga social, é um problema, não só na dimensão salarial, não só na dimensão financeira, mas, acima de tudo, no drama individual que isto representa para qualquer trabalhador que fica sem emprego e, obviamente, normalmente, inclusivamente, de pessoas com muita valia, com muita capacidade e com muita vontade de conseguir continuar a dar o seu contributo para a sociedade. Essa é um drama. As outras situações temos que as ver em conjunto, de uma forma articulada, quer nas situações de racionalização dos custos das empresas, porque também aqui, e voltando à questão dos transportes, não podemos esquecer que as empresas de transportes são profundamente deficitárias e foram profundamente deficitárias ao longo de muitos anos. E quando se pretende, não é dar lucro, e é importante também que seja isto, e a explicação que foi dada relativamente, ou a justificação que foi dada relativamente a esta matéria é o equilíbrio operacional. Portanto, isto significa que há que enquadrar dentro das empresas a sua organização de forma a que os serviços que elas prestam sejam organizadas com o número de pessoas que são necessárias e não com o excesso. Garcia Pereira, estes cortes são uma inevitabilidade deste processo de racionalização, ou existem outras alternativas? Boa tarde, antes de mais. Boa tarde. Eu queria dizer que são uma inevitabilidade, vírgula. Não são uma inevitabilidade do destino, são uma inevitabilidade da política do governo. Porque, no que diz respeito às empresas de transportes em geral, do governo e dos governos que estão para trás, há aqui uma política errada relativamente às empresas de transporte que vem desde há muitos anos e que passou designadamente por o Estado não assumir as responsabilidades que lhe competiam designadamente em termos de financiamento dessas empresas e ter mandado essas empresas financiar-se junto à banca com juros que depois criam um serviço de dívida absolutamente incomportável. Em segundo lugar, por assentarem numa lógica de que são os utentes que têm de suportar o essencial desses custos, sendo certo que os custos dos bilhetes de uma série de transportes foram por uma política artificial dos governos, designadamente para impedir que a estatística da inflação refletisse com precisão e com exatidão a exata subida do nível de preços, congelando os preços dos transportes durante anos a fio. E, portanto, a saída não é por pessoas na rua, nem é fundir empresas que correspondem a lógicas de intervenção e a perspectivas e até a situações reais, como se está a fazer neste momento, que tem apenas uma lógica, que é a única lógica que este governo conhece, que é os mega agrupamentos, as mega empresas, e depois, à pala disso, dispensar pessoas, mas isso só significa uma coisa. Significa pior qualidade dos serviços prestados ao público, isto é, em termos de transportes, agravamento da situação das próprias empresas, agravamento dos preços para os utentes. A saída teria de ser outra. A saída teria de ser o Estado assumir o erro que praticou de não financiar diretamente as empresas. Em segundo lugar, o custo dos transportes deve ser suportado numa parte ínfima. Devia ser uma parcela correspondente a 5% no máximo do salário mínimo nacional. E o restante pelo próprio Estado ou pelas entidades públicas que titulam essas empresas e pelos principais beneficiários dessas mesmas empresas, que é o que se passa lá fora em muitos países. Ou seja, se aquele transporte serve fundamentalmente uma zona empresarial em que os patrões têm assegurado o transporte dos trabalhadores, as associações empresariais devem participar desse custo. Se as universidades beneficiam dos transportes dos estudantes para as frequentarem, as universidades devem participar nesse custo, e só assim é que há saída, porque
Senão, o que vai acontecer é o que está aqui à vista. Isto é, nós temos uma fusão de empresas que chancela a liquidação do metro do Porto, porque é preciso dizer que o metro fez 10 anos e selou a sua incapacidade de expansão. Portanto, o Porto está neste momento amputado de ter um transporte como o metro, seguro, cómodo, rápido, está amputado para eixos absolutamente fundamentais, como seja, por exemplo, a extensão de Gaia para Vila d'Este e Valbom e, por exemplo, para a zona de Matosinhos, exatamente porque a lógica é esta da contabilidade de Mercieiro. Quanto aos professores, é uma brutalidade. Do ponto de vista pedagógico, é uma brutalidade. É preciso dizer isto. Neste momento, os professores têm uma carga horária letiva de 22 horas e 13, que é simbólica, porque o tempo de atendimento de alunos, preparação das aulas, estudo, é muitíssimo superior a isso, de 13 horas. O que nós estamos aqui, uma vez mais, é perante a visão da educação como um custo e em que vale tudo, inclusive amanhã turmas com 100 alunos e um professor a dar 100 horas de aulas por semana. É óbvio que isto se vai traduzir em quebras sensíveis da qualidade pedagógica e no agravamento de um fenómeno que está hoje a suceder e que também foi notícia hoje, que é o êxodo em massa dos professores para a reforma, mesmo com penalizações, por já não aguentarem a situação que hoje já é dar aulas em muitas destas zonas. E, portanto, a lógica do ministro Nuno Crato, que também nós já todos percebemos, é o último ponto que queria referir, é esta técnica que o Governo utiliza, que é uma técnica publicitária, propagandística e tática muito conhecida, que é deixa escapar em estilo fuga de informação aquilo que tenciona fazer. E mede, é a chamada fuga termómetro, para medir o terreno. Quando os titulares políticos são confrontados, respondem sempre da mesma forma. O João é testemunha disso, sobretudo com o meu amigo Luís Gomes, temos aqui muitas vezes discutido isso. O ministro aparece a dizer, bom, não está ainda nada decidido, nós vamos dialogar com os sindicatos. É uma questão em aberto, talvez, para criar a dúvida. É óbvio que o Governo tem o plano de aumentar o horário de trabalho na função pública, depois de todos os cortes salariais e todo o agravamento da situação, o que, entre outras coisas, para além de diminuir, digamos, o valor da remuneração, tem, numa altura em que o desemprego sobe desta forma, uma consequência ainda mais catastrófica. Eu relembro apenas que o celebérrimo Orçamento de Estado tem como pressuposto uma taxa de desemprego muitíssimo inferior àquela em que a gente já vai neste momento em dezembro. Portanto, só vai agravar ainda mais, vai justificar que daqui a um mês ou dois nós tenhamos os mesmos responsáveis que agora dizem que, bom, isto está em aberto e vamos ver, vão aparecer a dizer não chega, agora ainda é preciso mais. João, deixa-me só pontuar aqui uma coisa Faça favor. que é importante, porque ao falar de transportes, passa aqui pelas expressões do Dr. Garcia Pereira que se mantém esta lógica do financiamento assistencial por parte do Estado relativamente às empresas de transportes e não é sequer consequente nem coerente com aquilo que começou por dizer, que a situação das empresas de transportes deriva de um conjunto de anos, de facto, e aí concordamos, de preços de transportes assistidos, subsidiados, se quiser, ou suspensos e congelados, que não representavam o verdadeiro custo, mas também o aumento e a falta de racionalização de muito da gestão das empresas de transportes. Quando se pretende, de uma vez, racionalizar essa gestão, afinal de contas, o problema não é esse. O problema é aumentar a comparticipação do Estado, encontrar outras formas de assistência e não tornar as empresas mais racionais e melhor geridas. Não há contradição nenhuma. Peço desculpa, não há contradição estamos nenhuma. Estamos aqui numa situação que claramente não corresponde àquilo que é a realidade de hoje. Ainda para mais, quando estamos aqui a falar, neste caso em concreto, duas situações de serviço de transportes na mesma região, de uma forma integrada, que estão para fazer e funcionar, em termos globais, uma melhoria de serviço geral relativamente à população. Agora, não se pode dizer que houve erros no passado e quando os erros estão a ser corrigidos, que afinal se está a fazer mal. Mas é que os erros não estão a ser corrigidos. A questão é exatamente essa. Os erros não estão a ser corrigidos, porque os erros consistiram exatamente em o Estado, em vez de assumir a sua responsabilidade, porque um transporte coletivo é uma responsabilidade pública, não é uma responsabilidade privada. É uma responsabilidade pública. E o Estado, em vez de assumir essa responsabilidade, assumindo as suas responsabilidades de financiamento, reequipamento, reapetrechamento das empresas, o que disse às empresas foi: vocês vão à banca financiar-se.
E, portanto, o grande responsável pelos serviços de dívidas gigantescos que essas empresas têm são os sucessivos governos do PS e do PSD. Portanto, não há contradição nenhuma no que eu acabei de dizer. Não há contradição rigorosamente nenhuma. Quando está a dizer que a solução há de ser assistencial, que é preciso aumentar a forma de financiamento para as empresas de transportes. Em vez de olhar pelo outro lado, de diminuir os custos dessas mesmas empresas, que não são, e é importante também que se diga, é que as medidas de gestão não são exclusivamente viradas contra os trabalhadores. São medidas de racionalização global das empresas, diminuição dos custos. Não é verdade. São as medidas da Carris a extinguir carreiras umas atrás das outras, são as da CP a extinguir linhas atrás das outras. É mentira. Veja o que é que são. É mentira que veja o que é que são os inquéritos de satisfação dos utentes relativamente aos seus custos, nomeadamente o método do Porto. Não é disso que estamos a falar. No método do Porto, por exemplo, e o grau de satisfação dos utentes do método do Porto, o último aumentou relativamente aos 2 últimos anos. Claro, relativamente às pessoas que o usam. Relativamente às pessoas que não usam. Então, os utentes é que estão a pagar? Sador, vamos lá ver uma coisa. Relativamente às pessoas que deveriam ter direito a ele e não usam, fizeram um inquérito de satisfação na zona de Vila d'Este, por exemplo, ou em Valbom. Não fizeram, não, senhor. Fizeram em relação às pessoas que o utilizam. Estas estão satisfeitas. Relativamente aos equipamentos, aos investimentos e à qualidade do serviço. E em relação a aquelas pessoas que o utilizam, dizem que estão melhores. E, obviamente, também, em vários sítios do Porto, e não é só preciso só no método do Porto, também no método de Lisboa, os investimentos foram feitos. E a oferta foi aumentada. Agora, não houve investimentos. Mas o caso do Porto está paralisado, completamente paralisado, por uma decisão que vem do anterior governo e foi confirmada por este. Por enquanto, porque obviamente neste momento nem sequer podemos ter, nem temos mais para poder fazer investimento. Para encher os bolsos à banca germânica vale tudo, inclusive de paralisar o país. Não utilize títulos de jornal para não são títulos de jornal, doutor, não são títulos. Meus senhores, vamos introduzir o outro tema deste Em Foco. O ministro Miguel Relvas negou hoje que a admissão de Nuno Santos de diretor de informação da RTP tenha sido um saneamento político. O termo foi utilizado pelo próprio Nuno Santos para justificar o seu afastamento do canal público de televisão. O caso do RTP começou quando a PSP, alegadamente, assistiu a imagens não editadas da violência ocorrida à porta do Parlamento na greve de 14 de novembro. Sobre este caso, o advogado Garcia Pereira considera inconcebível que a polícia tenha tido acesso às imagens. Essa visualização sem mandato judicial constitui um crime. Garcia Pereira vai mais longe e diz mesmo que pretende apresentar queixa no Ministério Público relativamente à atuação policial na greve geral de dia 14 de novembro. Garcia Pereira, que atuação da PSP é que motiva a apresentação da queixa? Bom, há várias, vamos lá ver, que passam desde a realização de filmagens completamente ilícitas no decurso da manifestação, que a PSP não pediu autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando a Comissão Nacional de Proteção de Dados me confirmou designadamente, do ponto de vista formal, que não der essa autorização, não fora dada, a PSP veio dizer que não tinha efetuado filmagens e, ao fim e ao cabo, todos nós sabemos, e há imagens, e eu tenho aqui algumas, de polícias a fazerem essas filmagens, para depois o Ministro, depois da PSP ter negado ter feito filmagens, o Ministro ter vindo dizer que afinal houve filmagens, mas era para filmar os polícias. Que é de facto uma coisa espantosa e mostra o desvario a que se chegou nessa matéria. Bom, há uma série de outras coisas que têm a ver com detenções sem culpa formada, ultrapassando todos os prazos da lei, atos de violência completamente gratuito sobre pessoas detidas, isso a negação após, do direito... a violência... A negação do direito básico de um telefonema para a família ou para um advogado, a ilusão em que os familiares e os advogados foram mantidos com mentiras pregadas pela polícia, no sentido de que não havia cidadãos detidos designadamente na esquadra de Monsanto. O Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, o Dr. Vasco Correia, foi testemunha direta de algumas dessas situações. Agora, o que está aqui em causa é outra coisa. É que, perante a ilicitude de imagens que tivessem sido obtidas sem autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que a PSP fez foi obter, sem mandato judicial e totalmente fora dos... Não é alegadamente, a PSP, foram 2 elementos da PSP, à RTP, na manhã do dia 15, e dentro de instalações da redação da RTP, fizeram o visionamento de cerca de 6 horas de imagem e levaram o conteúdo do que estava em 2 servers e 4 DVDs de imagem. E depois, perante a denúncia, E depois, perante a denúncia desta situação, feita designadamente pela Comissão de Trabalhadores, no dia 16 fez-se uma encenação, que foi a ida à RTP de 2 elementos da polícia, numa viatura policial à vista de toda a gente. Eu apelo só à sua concisão, Garcia Pereira, estamos quase a chegar ao fim. Sim, mas deixa-me só dizer isto. Comprar, então, formalmente, imagens editadas. Aquelas que a PSP visionou são imagens não editadas,
ideias que nos termos da lei, o Estatuto dos Jornalistas de 1999, com a redação dada pela lei de 2007, não podem ser visionadas a não ser autorizadas por um juiz de instrução e com a presença de um membro do Sindicato dos Jornalistas. E o que houve aqui foi uma violação gravíssima que só pode ser explicada, o assinte e o à vontade com que isto se faz, pelo facto de a polícia estar a construir ficheiros completamente à margem da lei. É isso que explica as detenções em massa que fez por pessoas que depois são libertadas sem nenhuma razão aparente para terem sido detidas, completamente fora do local dos acontecimentos e sem terem nada a ver com os acontecimentos, como aconteceu a dezenas de pessoas que foram presas junto ao Cais de Sodré, e a realização de imagens ilícitas e o visionamento e a obtenção de forma completamente contrária. E é a liberdade de informação que está aqui em causa também. Peço-lhe só uma resposta telegráfica. Como é que classifica a atuação da polícia até à carga policial? A atuação da polícia até à carga policial, o quê? Ali em frente? A polícia cumpriu seguramente instruções que lhe foram dadas. O que eu já agora saliento é que quando é dada a ordem para a carga policial, eu estava lá e assisti. Eu não conto por outros. Eu assisti diretamente. É muito curioso que uma série de indivíduos que ali andavam encarapuçados passam segundos antes da carga policial para trás das forças policiais. Tenho aqui as fotografias de alguns deles. E, em segundo lugar, a carga policial faz-se passando pelos indivíduos que estavam a arremessar pedras e vão em cima das pessoas que estavam atrás. Verificando-se, depois, atos de violência completamente gratuitos. É preciso ver que há um murete de altura, quase 2 metros de altura, onde as pessoas de idade, pessoas completamente indefesas, que tentavam escapar de qualquer maneira e que não conseguiam porque tinham um fosso de 2 metros à frente, foram ali barbaramente agredidas, tendo a polícia passado pelos elementos que supostamente os estavam a atacar. É curioso, não é? António Rodrigues, acha que há, de facto, motivo para se apresentar queixa contra a PSP? João, eu não vou pronunciar-me da questão jurídica, mas há uma primeira questão que eu gostaria de deixar muito clara. Eu acho que eu tenho que prestar uma homenagem à PSP e à forma como as forças da autoridade se portaram naquele dia, porque contra insultos, contra arremesso sistemático de pedras, contra tudo o que se podia imaginar, eles aguentaram-se firmes, com autoridade, com a personalidade e, acima de tudo, com caráter. E isso demonstra claramente até a Portugal e ao mundo que nós temos uma força policial bem formada, bem treinada, bem orientada e que cumpriu a sua missão. E eu acho isto de realçar, porque há a segunda questão, que é muito importante aqui no meio, que há uma crise relativamente à autoridade do Estado neste país. As coisas que eu ouço e que acabei de ouvir, eu acho que são... Eu não quero sequer ser insultuoso, mas eu acho, sem prejuízo, obviamente, da defesa dos direitos dos cidadãos, mas acho notável que se ponha em causa, por exemplo, mesmo que tenham estado, que não sei se estiveram, pessoas da polícia no meio da manifestação para controlar a autoridade, para controlar a ordem e a segurança, e que depois estejam preocupados, não estejam preocupados que tenha havido pessoas que vieram do estrangeiro de propósito para tornar confusa uma situação que era legítima, como era a manifestação que estava a ser... Agora, o que é notável é que não estejam preocupados com as situações laterais e não estejam preocupados exatamente nisso, que é detectar quem é que lá estava apenas e só para destabilizar, para criar distúrbios e para fazer agitação social. Está aqui, olha um deles, está aqui. E não traz está aqui um deles. Mas não traz as fotografias. Não traz as fotografias. Não preciso, estou a olhar para si. Estou a olhar para si. Olhe para mim nos olhos. Não, olhe para mim nos olhos. E veja, e diga-me qual é a sua reação relativamente aos incêndios que foram provocados, à destruição de património público que lá estavam e ao desassossego das pessoas que estavam lá pacificamente. Essa é que é a questão também importante. Não é a questão das fotografias que me está a demonstrar. Nem sequer olha para elas. Olhe para elas com certeza quando quiser e já as vi anteriormente. As imagens que a PSP não filmou, pode-me dar. Quer passá-las para a mão e eu vejo-as. Mas não é essa a questão. Vejo as pessoas que querem andar sossegadas e que não as podem ter. E por isso não podem ser presas no Cais de Sodré sem culpa formada, sem terem tido qualquer intervenção. Não podem ser detidas. Não podem ser detidas da forma que foram. Não podem ser algemadas, não podem ser agredidas. Não lhes pode ser negado o direito ao contacto com o advogado. Não pode. Num Estado de Direito não pode.
E isto é típico de um Estado policial, de um Estado de sítio, de um terrorismo que se pretendeu impor para desencorajar as pessoas de se manifestarem contra o Governo. Estão muito enganados. As pessoas vão continuar a manifestar-se. Com certeza que sim. Sim, e devem as pessoas não dobram a serviço a este tipo Agora, de se coisas. vivemos numa situação que merece ter ordem, merece ter segurança, e as pessoas não tem nada a ver com ordem e com segurança. certeza. Tem a ver também com- tem. tem a ver Também com- tem. Sabe porquê que tem a ver? Porque a sua falta de calma demonstra também que é esse tipo de atitudes que agita e que incendeia as situações sociais. Está a Não, ver? meu caro senhor, A eu já ando cá a lutar pelos direitos dos doutor cidadãos Vicente, antes do 25 de e Abril. Não ponho dúvidas Ouça. nenhumas nisso. Pronto, não é parece isso que sim. está em causa. O que está em causa é que esse corpo num que os agitadores e que os manifestantes Isso são é a conversa são maus de antes do e a 25 de polícia que é Abril. má. Que isto- Não é conversa, isso é não. conversa O senhor de pode ter antes do um 25 problema de com a Abril. autoridade do Estado. Isso Eu é acho isso que é a a polícia, conversa neste do antes do caso, 25 de atuou Abril. admiravelmente e deu exemplo ao país e ao mundo. A polícia neste caso... E o senhor a polícia acha, neste por caso, princípio, violou... que a polícia age Sim. mal. O senhor Não. acha que pelo facto de ser polícia Ó, e pelo doutor, facto de ter uma farda, Isso é que já são é títulos errado. de jornais e de jornais Não, da polícia. O que é errado Não são são. o senhor andar com os jornais atrás. O que é errado é o senhor andar com as fotografias atrás. Porque tem tanta necessidade de justificar aquilo que está a dizer que precisa de andar a trazer essas provas. O senhor acha bem que cidadãos que são detidos sejam impedidos de contactar com os advogados e com a família, comece o Com direito? Acha certeza bem? que não. Mas é esse o princípio. senhor acha bem? O senhor acha Ouça. bem que estejam lá pessoas a tirar pedras Com à certeza que polícia? não. O senhor Com acha certeza. bem que a Ouça. polícia, quando está a defender a ordem e segurança pública, que seja também atacada? Não há feridos entre a polícia? Não. Mas, Não, senhores, não houve. não, Desculpa, mas, mas senhores- houve. E viram-se imagens deles a sangrar, inclusivamente. Mas o senhor isso não vê. pois Só vê a não. questão dos manifestantes. Pois não. Só tem uma perspectiva. Nós temos que ter a perspectiva global. É, e o senhor tem Meus senhores, perspectiva... Tem com peço- certeza, e por isso é que eu defendo que os manifestantes o podem fazer, por isso é que eu defendo que as pessoas podem manifestar, e por isso é que eu digo que as pessoas O podem doutor manifestar à estará sua vontade. completamente- Agora não podem atirar pedras, O doutor não está- devem mas insultar. eu disse Eu isso. fui insultado também lá à O doutor- porta. o senhor- Acha o senhor- isso justo? o doutor Acha acha- isso legítimo? o doutor dá senhor estava lá licença. também O senhor- a insultar. o doutor não entre por aí. O doutor não entre o senhor por é aí. que levantou a voz há Não, pouco. Meus senhores, peço imensa desculpa, Não, Garcia, com Garcia certeza. Pereira. Não, o que eu lhe estou a António dizer é Rodrigues, que a peço polícia imensa não pode desculpa. violar os direitos dos Já cidadãos. Nem ultrapassámos os cidadãos aqui... podem violar a ordem Pois pública. não, mas uma coisa não justifica a outra. Já ultrapassámos as 19 horas. Peço imensa dia desculpa, mas saberão vou ter onde é que foram estes dados. Vou ter que vos cortar a palavra. De qualquer das formas, agradeço a vossa presença neste debate mais intenso, mas dentro das regras democráticas. É sempre um prazer tê-los aqui. Amanhã outro tema estará em foco.